Olá, muito bom dia para você que está aí ligadinho na programação da TV Câmara Campinas. Estamos chegando, Estúdio Câmara no ar, ao vivo, hoje quarta-feira, metade da semana, dia 5 de agosto. Como vai você? Tudo bem? Por aqui tudo ótimo. E vamos conversar hoje sobre fictofilia. Mas o que é isso? É um termo usado para entender a paixão por personagens fictícios. Quem nunca terminou uma série e ficou pensando naquele personagem por dias? Ou fechou um livro e sentiu uma espécie de vazio, como se estivesse se despedindo de alguém conhecido. Bom, pode parecer exagero, né, para quem nunca viveu isso. Mas a verdade é que muita gente cria vínculos emocionais muito fortes com os personagens de filmes, séries, novelas e livros. E não estamos falando apenas de admiração. Em alguns casos, existe paixão e até a sensação de estar vivendo uma relação afetiva com alguém que existe apenas na ficção. Nos últimos meses, esse fenômeno voltou a ganhar força nas redes sociais, principalmente por causa do sucesso de romances literários que transformaram personagens fictícios em verdadeiros fenômenos entre os leitores. Mas o que acontece quando um personagem desperta emoções tão reais? Isso faz parte da imaginação? É uma forma de escapismo da realidade? Ou pode-se dizer que é algo sobre os relacionamentos e as expectativas afetivas dos dias de hoje? Bom, vamos conversar sobre fictofilia e você participe com a gente. Conte sua dúvida, a sua experiência, né? Mande sua mensagem através do nosso WhatsApp. A nossa produção já está a postos para receber a sua pergunta ou então a sua experiência. Você assistiu algum filme? Você se emocionou em algum filme, em alguma novela, alguma série, e depois você ficou pensando naquele personagem, né, por algum tempo, ou de repente um livro também que você terminou e aí você sentiu saudades, você ficou pensando no personagem, você se envolveu com aquela história. Bom, isso tem nome, fictofilia, e é sobre isso que a gente fala hoje. O WhatsApp na tela para você, 19978293776. Enquanto você manda a sua mensagem, a gente atualiza algumas informações e daqui a pouquinho nós vamos apresentar os nossos convidados do programa de hoje para nos orientar referente a este tema, fictofilia. Bom, gente, informação chegando para você. Olha só, Favela Inspira abre inscrições para workshops gratuitos aqui em Campinas. O projeto Favela Inspira está com as inscrições abertas. É uma programação de workshops que são voltados à arte, cultura e formação profissional. As atividades serão realizadas nos dias 7 e 8 de agosto, na Sala dos Toninhos, na Estação Cultura, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. As inscrições podem ser feitas até o dia 6, tá? Até amanhã, pelo formulário do Google Docs. A programação começa no dia 7, às 11h30 da manhã. Tem oficina culinária ancestral. A atividade propõe uma imersão nos sabores do povo Guarani. Olha só, destacando a alimentação como expressão de memória, identidade e preservação cultural. É um momento bem legal para você sair da rotina, né? Fazer uma imersão aí em novas atividades. Você pode acessar o site da prefeitura, porque lá você encontra o link certinho para você fazer a sua inscrição. E agora, gente, precisamos falar de saúde. A Secretaria de Saúde de Campinas iniciou uma busca ativa por crianças de até 4 anos contra a vacinação, para a vacinação contra o sarampo que estiver pendente, tá? Ao todo foram identificadas 11.837 crianças sem registro da primeira ou da segunda dose da vacina tríplice viral ou tetraviral no sistema do SUS. As equipes da rede municipal vão avaliar cada caso, entrar em contato com as famílias para verificar a situação vacinal e, quando necessário, convocar as crianças para imunização. A ausência de registro também pode ocorrer quando a vacina foi aplicada em outra cidade, na rede privada, ou então por inconsistências no sistema. Essa ação faz parte da campanha de multivacinação iniciada este mês, que prevê vacinação nas escolas, um mutirão no Campinas Shopping, do dia 8 de agosto até o dia D, em 22 de agosto. A vacina tríplice viral, gente, protege contra o sarampo, a cachumba e a rubéola, está disponível para pessoas no esquema vacinal incompleto. Mais informações podem ser consultadas no site da vacinação da Prefeitura de Campinas, é vacina.campinas.sp.gov.br. Lembrando que, de acordo com informações, né, São Paulo já registra aí 16 casos de sarampo e é importante a vacinação.
O sarampo foi erradicado, né, do Brasil, mas infelizmente nós temos casos registrados e a vacina está disponível nos postos de saúde. Então procure o centro de saúde mais próximo da sua casa e faça a imunização, tá bom? Previsão do tempo chegando para hoje, vamos lá. Sabemos que estamos nos aproximando de uma frente fria, mas hoje, no aqui e no agora, nós temos sol com muitas nuvens, sol agora de manhã e à tarde um tempo mais nublado, mínima de 13, a máxima de 28 graus é o que temos para hoje. Vamos lembrar da hidratação, que é fundamental, principalmente nesses dias, nessa época do inverno, a gente esquece de tomar água e o nosso corpo precisa de hidratação. Então, vamos encher a garrafinha e bora que bora para um dia lindo e abençoado para mim e para você. Agora sim, voltamos ao tema central do nosso programa de hoje. Todo mundo já torceu por um casal de novela, não é? Eu já. Já ficou feliz quando o personagem teve um final feliz ou revoltado quando a história tomou outro rumo. Até aí, nada de novo. O que chama atenção é que algumas pessoas não apenas acompanham essas histórias, elas criam uma conexão profunda com os personagens, sentem saudades, conversam sobre eles como se fossem pessoas reais, acompanham tudo que envolve aquele universo e às vezes até comparam relacionamentos reais com os que encontram na ficção. E isso levanta uma questão interessante. O que esses personagens oferecem que toca tanta gente? Será que eles representam desejos que não estão sendo encontrados na vida real? Hoje nós vamos conversar sobre fictofilia. E para isso nós recebemos o psicólogo Eduardo Pedroso. Seja muito bem-vindo, bom dia. Obrigada pela sua participação e presença. Obrigado, Rúbia. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. E para completar o nosso time de hoje, o antropólogo e psicólogo Cauê Carniel Fernandes. Seja bem-vindo, Cauê. Bom dia, obrigada pela sua participação. Muito obrigado, Rúbia, Eduardo, nossa audiência. Bom dia a todos. Maravilha, gente. Vamos conversar sobre esse tema, mas a gente quer aproximar o tema de você aí de casa. Então, por isso, nós vamos falar de uma forma mais coloquial, uma forma que todo mundo entenda a fictofilia. Então a gente começa perguntando para o Eduardo. Todo mundo já teve um personagem favorito, né? Sim. Mas quando essa admiração, ela passa a ser algo mais profundo, como que você traz para a gente a caracterização da fictofilia? Enfim, a fictofilia, na verdade, é caracterizada como uma patologia, né? Um amor, um apego excessivo por personagens, né, fictícios, inventados pela mídia. Né? Então, isso já é uma relação patológica. Quando a gente está falando de fictofilia, a gente está falando de uma relação patológica já, né? Mas a gente precisa entender que nem todas são esse tipo de relação. Né? Nem todo mundo que comenta na rua, nem todo mundo que está ligado num personagem, de repente tem uma relação patológica com ele. Né? Então, a gente também tem um fenômeno da relação parasocial. Isso. A relação parasocial, ela vem muito nesse sentido, de que eu tenho uma relação com a personagem, entretanto, não tem um nível excessivo. A gente precisa identificar quando é fictofilia para entender se esse nível está excessivo, tem algum tipo de algo que prejudica, algo né? que prejudique a pessoa. Se está prejudicando a pessoa, provavelmente a gente já está numa relação patológica aí. Muito bem, é importante a gente entender a diferença, né, dessa relação que você tem com o seu personagem do dia a dia e com essa questão da patologia. E por isso que a gente traz esse termo, porque se de repente você já percebe que ultrapassou do limite, você já pode se identificar e, de repente, buscar mais orientação sobre esse assunto. Agora eu pergunto para o Cauê, por que esse assunto parece estar aparecendo mais agora? As pessoas estão se apaixonando mais por personagens, falando mais sobre isso? Seria porque nós temos aí mais acesso a streams, porque nós temos a rede social que também eleva esse tipo de situação? Qual que é a sua visão sobre esse termo? Bom, de modo geral, a gente pode pensar que as histórias, né, estão presentes na cultura desde o início da humanidade, né? A nossa avidez por contar histórias, criar personagens, né, tá aí desde sempre. Claro que isso se intensifica, né, com a indústria cultural
e o tanto de produção que a gente tem hoje, principalmente audiovisual, ou mesmo da literatura, né? A gente vê muitas peças literárias sendo transformadas em séries, em livros, e uma questão da nossa hiperconectividade contemporânea, né? Todo mundo nas redes sociais, conversando, podendo compartilhar suas impressões daqueles personagens, né? Mas é importante a gente pensar que, de maneira geral, essa idealização por parte da produção artística, seja literária, audiovisual, ela sempre esteve aí, né? Nós projetamos nesses personagens aspirações, desejos, vontades de desenvolvimento, de evolução, e então isso sempre esteve presente. Agora, perceber esse fenômeno social, né, na contemporaneidade, entender de que maneira, como o Eduardo colocou, né, isso pode ultrapassar uma fronteira da saúde mental, é importante que a gente analise. É verdade. E quando a gente fala de fictofilia, de a gente se apegar aos personagens de uma forma exacerbada, isso pode acontecer, mas é preciso a gente aprender a diferenciar. Você quer ver algo legal que na fala de vocês eu me lembrei agora? Vale a pena ver de novo, por exemplo, né? Vale a pena ver de novo. Uau, tem uma novela lá que você assistiu e aí a novela saiu do ar, mas quando você vê que ela vai ser, você vai poder assistir ela novamente, nossa, dá uma alegria, né? Um negócio, você lembra dos personagens, você fica apegado. E o apego aos personagens é tanto que tem gente que não pode perder a novela, por exemplo. Não pode perder a novela. É um compromisso que a pessoa faz para assistir aquele determinado filme ou a novela, porque você criou um apego. E até pouco tempo atrás, muita gente guardava esse sentimento só para si, não se falava muito. Hoje existem aí grupos, vídeos de comunidades, né, discutindo personagens como se eles fossem pessoas reais. Então, o que acontece, Eduardo, emocionalmente, quando alguém cria um vínculo tão forte com um personagem, mesmo sabendo que ele não existe, que ele é um personagem? Isso reflete, de repente, um vazio, algo que está faltando, que você acaba se apegando naquele personagem, ou, de repente, uma inspiração, ou, de repente, você está visualizando alguém através daquele personagem. Como é trabalhado isso? Eu costumo dizer, Rubia, que a personagem é fictícia, mas o sentimento é real. Aquilo que a pessoa traz é real. E você até falando da Vale a Pena Ver de Novo, eu acho que tem uma coisa interessante que a gente precisa analisar. Por exemplo, Vale Tudo, que era uma novela que teve uma releitura. Sim. E aí tiveram pessoas que ficaram muito apegadas. Foi uma novela com bastante sucesso. E as pessoas ficaram apegadas às personagens daquela novela, assim, até de compaixão por algumas personagens, né? E, por exemplo, uma novela que foi Avenida Brasil, que tinha a personagem histórica, que é a Carminha. Que todo mundo também utiliza. É meme, é figurinha de WhatsApp, esse tipo de coisa. Então, essas personagens vão entrando na vida da gente de várias maneiras, né? Sim. E a gente precisa analisar que cada personagem bate na gente de uma determinada forma. Então, assim, tem a ver com o nosso estado emocional, com aquilo que a gente anseia, com as nossas expectativas. Então, por exemplo, uma pessoa que… eu acho que uma coisa que é interessante falar é que é uma pessoa que vê numa personagem uma determinada carência, ela pode se ligar mais, porque isso também, ele aumenta o valor, a personagem tem um valor aumentado quando a pessoa entra em contato com aquela personagem. Sim. O valor dela é aumentado, porque algo que ela está privada é algo que ela está experimentando. Mas não necessariamente a gente precisa dizer que isso é patológico, né? A gente precisa, é uma experimentação, é um momento que ela está ali tendo contato num ambiente seguro, que o ambiente da leitura, ele também é um ambiente seguro de aprendizagem, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa também pode desenvolver um afeto problemático em relação a essa personagem, que ela vai para um lado de obsessão. E aí, quando isso vira obsessão, quando isso tem prejuízos para a saúde mental dela, aí a gente já pode dizer que é um caso que precisa ser verificado. Exatamente. Quer completar, por favor?
Eu concordo muito com o que o Eduardo trouxe, né? Existe sempre uma oportunidade, né? Uhum. Quando a gente começa a entender que esses afetos estão sendo criados, né? O afeto do leitor, do espectador, pelo personagem. E aí essa oportunidade que eu digo Desculpa. você tem uma oportunidade analítica de entender assim, o que será que essa personagem está despertando Sim. essas coisas em mim? Então, eu tenho uma oportunidade de, como um espelho, me ver através daquela perspectiva, daquele afeto, daquela paixão, ou, né, e aí falando de afeto de uma maneira geral, né, não só paixões românticas, mas como um ódio muito, né, proeminente. Sim, também. Uhum. Ou, e aí de fato o que a gente está falando, né, dentro do contexto da fictofilia, quando a pessoa não tem esse insight, não consegue perceber isso como alguma oportunidade de se analisar, se autoconhecer, e acaba se perdendo nesses afetos. Uhum. Aí é algo que realmente a gente precisa prestar atenção. É verdade. Tem até exemplos assim de... vamos lá. Adoro a novela, sou super fã do personagem, trouxe esse personagem para minha vida. Como? De repente meu filho nasceu, eu coloquei o nome do personagem. Sim. E aí, isso uma relação, né, referente àquele personagem, ou já passa um pouquinho do limite no seu ponto de vista? Qual que é essa relação de colocar o nome do filho, trazer o personagem para perto de você a partir do nome de uma criança, por exemplo? Então, eu acho que nesse caso, o que acontece? A gente precisa fazer um recorte cultural, no caso do Brasil, a gente precisa fazer um recorte cultural, porque há essa cultura de homenagear, né? Ou homenagear, tem pessoas que usam termos diferentes, mas assim, homenagear aquela determinada personagem a partir do nome, dando nome. É nome para criança, para o filho, para o cachorro, muitas vezes. Verdade. Então, isso é como se fosse, estou homenageando a minha personagem predileta, né? Agora, e assim, dar um nome, eu acho que ele é um pouco cultural. Então, as pessoas são acostumadas. Isso não chega a ser uma relação parasocial ou patológica, assim, de fato. Mas a gente precisa ver os excessos, né? Sim. Quando tem os excessos. Então, por exemplo, eu tenho tudo da personagem, eu vivo na personagem. Eu já atendi um caso uma vez que um adolescente, eu acho que tinha muita compulsão por uma determinada personagem, né? Eu já atendi casos com compulsão para personagem. E aí, traz isso para a própria vida e assume os comportamentos dessa personagem. E quando assume os comportamentos dessa personagem, é complicado, porque daí a pessoa ela começa a não mais se comportar conforme a sua realidade, mas conforme a realidade daquela personagem. É verdade, é algo de se atentar mesmo. Tem informações, notícias, né? Eu pude, pesquisando na internet, vi uma pessoa que ela tem a casa toda rosa, ela se veste totalmente de rosa, ela trouxe o personagem para a vida dela e a casa dela é daquele jeito, tanto é que virou um ponto turístico na cidade onde ela mora. Então, assim, e aí? Né, isso já ultrapassou um pouquinho do nosso limite, dessa relação, né, que a gente tem de carinho, de afeto com o personagem, e já vai mais para essa questão patológica? Veja, eu acho que é importante a gente sempre ficar atento em conseguir separar assim, o que apenas é exótico aos nossos olhos, né? Nossa, essa pessoa tem a casa toda rosa, toda daquela personagem, né? E o que de fato isso traz um prejuízo para a própria pessoa. Exato. Né? Quando passa a ser disfuncional, quando ela deixa de cumprir suas responsabilidades, obrigações com as pessoas próximas em função daquela compulsão, daquela obsessão, que se torna às vezes um consumo. Será que isso está impactando nas contas de casa? Né? Então, acho que é um limite da gente, para a gente poder entender isso. Né? É interessante. Agora, vamos falar das mulheres, né? Porque as mulheres, elas se apegam aos personagens, às vezes dizem que se apaixonam por eles, né? Porque os personagens parecem mais atenciosos, elas idealizavam uma pessoa para viver com elas
da forma que é o personagem. O que isso revela? E por que isso é mais direcionado para o lado feminino? Qual que é a avaliação que você traz como psicólogo para a gente? Eu acho que é importante a gente fazer um recorte aí numa questão de gênero, né? Porque assim, homens e mulheres, meninos e meninas são educados de formas diferentes, né? E por serem educados de formas diferentes, essa relação com o mundo já vai ser diferenciada. Então, o que acontece? As mulheres, elas, na nossa cultura, elas já são incentivadas a cuidar das relações, a cuidar dos sentimentos, a cuidar de todas essas questões emocionais. E a mulher, ela tem obrigação, né, na nossa sociedade, ela tem obrigação de ter contato com isso. Agora, homens já demonstrar vulnerabilidades, de demonstrar sentimentos, isso ele pode ser até punido. Exato. Então, a gente tem um recorte social aí de que a educação das mulheres e dos homens são diferentes. Partindo disso, por exemplo, uma mulher que vai fazer uma leitura de um romance, e naquele romance, aquele homem, aquela masculinidade, afetiva, cuidadosa, o que ela vai fazer? Ela vai ter uma aproximação maior, porque é o desejo, aquilo que ela desejava, aquilo que é o esperado, né? Aquilo que é esperado, é o comportamento esperado. Já no caso do homem, vai rejeitar essa leitura até mesmo para não ser motivo de chacota, não ser. Então, acaba assim que às vezes pode acontecer das mulheres idealizarem no livro a masculinidade perfeita, mas a gente precisa chamar para a realidade, porque assim, essa masculinidade perfeita não existe. O livro, ele pode ser, inclusive, o livro, a personagem fictivo pode ser, inclusive, fonte de inspiração. Olha, não desejo a perfeição da personagem para minha relação, mas o que eu posso melhorar na minha relação a partir dessa personagem, né? Exato. Pode ser educativo até. É verdade. Então, como você trouxe, agora eu passo para você, Cauê, a paixão por personagem pode ajudar, então, alguém a entender melhor os seus desejos, os seus sentimentos. Você vê dessa forma? Perfeitamente, eu acho que sim, porque a fantasia, a imaginação, elas funcionam muito como um laboratório, né, da humanidade, né, onde a gente projeta, assim, essas aspirações, como a gente falou, né. Então, eu acredito que sim. Entrando em contato com aquelas características, e a gente pode pensar e entender que a fantasia ocupa esse lugar compensatório também, né. Eu reflito e entendo ali faltas que são pessoais, e aí, é claro, a gente vai falar de novo daquela questão de o quanto a pessoa realmente tem esse insight, entende, né, que ela está percebendo faltas dela ali, né, mas com certeza pode ter esse caráter inspirador de o que eu espero das minhas relações, né, o que eu desejo construir, e é importante aqui a palavra construção, né, a gente tirar da frente a ideia de que vamos simplesmente encontrar relações prontas, mas que nós temos que trabalhá-las, né, e construir conjuntamente com nossos parceiros e parceiras, né. Muito bem, a gente falando hoje sobre fictofilia, né, quando a ficção vira afeto, por que nós trouxemos esse tema? Porque, gente, nós vimos alguns casos, nós precisamos caminhar, né, dentro do tema para a gente poder entender o que é, né, o que é natural, o que passa a patologia. Por quê? Nós falamos aqui de personagens, paixão por personagens de livro, nós falamos de novela, tem os filmes, tem as séries, e aí isso é impulsionado pelas redes sociais, né? Então, hoje é um pouco mais falado sobre esse carinho, essa paixão pelos personagens, pela ficção. Agora, nós estamos num momento em que nós estamos vivendo aí algo muito importante, né, na tecnologia, já existe há algum tempo, mas agora foi o boom, que são as inteligências, né, inteligência artificial. E aí o que chama a atenção, e que tem muita conexão com o tema do programa de hoje, é que algumas pessoas estão se relacionando com a inteligência artificial.
E aí, meu psicólogo? O que a psicologia explica? É tudo muito novo, né? Você veja, nós falamos da fictofilia, que é uma patologia. Falamos pelo amor do personagem, que é algo de relação e tal, uma identificação. Vale a pena ver de novo. É algo que já existe faz muito tempo. Então, a gente vem trazendo para chegar no aqui e no agora. Tem gente se relacionando com a IA. E aí, é fictofilia? O que é isso? Me conta e me explica. Precisamos descobrir o que é isso ainda. Acho que o fenômeno da inteligência artificial, ele é um fenômeno relativamente recente, né? E aí, com a expansão das plataformas, da possibilidade da pessoa conseguir fazer essa interação com a inteligência, isso tem criado diversas questões. Acho que a gente tem aí um leque de questões para pensar a respeito da relação com a inteligência artificial. Por exemplo, eu já tenho relatos de pessoas que criam histórias ideais a partir da inteligência artificial. Ela vai criando a história que ela quer ler, que ela quer ouvir, que ela quer falar. Ela cria. E agora você tem algumas plataformas de inteligência artificial que também elas conversam. Tem voz. Sim, eu vi isso tem também. Voz, conversam, elas têm voz. Então a pessoa vai conversando, se relacionando, vai desenvolvendo um determinado afeto. Agora, a questão que a gente precisa entender é dos limites. Os limites éticos do uso da inteligência artificial estão sendo discutidos em diversos aspectos, né? Seja acadêmico, né, psicossocial, porque tem gente que também acha que pode fazer terapia, porque não é terapia com inteligência artificial, mas tem gente que também se relaciona dessa forma. Mas, a partir do momento que a pessoa desenvolve uma dependência do uso daquela ferramenta, e ela começa a desenvolver com aquela ferramenta uma relação que ela começa a prejudicar, por exemplo, a pessoa ela não dá um passo sem perguntar para a ferramenta. Então, assim, ela desenvolveu uma relação com a ferramenta, assim, ó. A ferramenta, o dia tá bom hoje, vamos sair, vamos... tipo assim, já começa, vamos sair. Porque ela leva essa ferramenta para sair no celular. Ela tem aplicativo. Olha então, isso. Não é só, tipo, estou na frente do computador em casa, falando com ela, me relacionando com ela me falando coisas. Eu também levo ela para sair. Então, nós estamos nesse nível de interação. É verdade. E aí, a questão é, a partir do momento que eu ouço uma fala assim, eu vou levar a minha inteligência artificial. Na verdade, começa com uma história um pouco antes. A pessoa ela já desenvolve uma relação que ela começa a dar nome para a inteligência artificial. Verdade. Tipo, para não dizer assim, fulano, ciclano, né? Então, dá nome para a inteligência e leva ela para sair. Então, olha a relação que ela começa a desenvolver. Então, qual que é o start que a gente tem enquanto psicólogo nisso? Olha, ela deixou de investir no contato pessoal, no contato com as pessoas, para investir em algo que é artificial, né? Que é artificial, que na verdade não é. É como se eu começasse a levar um robô para sair, né? E o robô é essa relação. E isso é uma coisa que a gente já começa a despertar, já começa a ter atenção. É preocupante, né? Agora, tem esse relacionamento aí com a inteligência artificial e quando o Eduardo trouxe das falas, Cauê, eu vi uma reportagem de uma mulher que ela tem agora a inteligência artificial em casa e aí a inteligência artificial conversa com ela. E ela está se isolando do mundo. Então, e na reportagem ela fala que conversar com a inteligência artificial para ela é muito bom porque a inteligência artificial a entende, que a inteligência artificial dá conselhos para ela, fala para ela coisas que ela quer ouvir e que ela não precisa passar por situações com o ser humano, né? E muitas das vezes ser invalidada, ser confrontada, por exemplo. Qual que é o impacto que você vê nessa situação que a gente está trazendo da fictofilia, que é a paixão por personagens, né, uma paixão exacerbada, com a situação que a gente está apresentando hoje, da interação com o ser humano e a inteligência artificial, e esse negócio aí que o Eduardo falou, né? Vamos levar a IA para sair. Daí você bota um nomezinho na IA,
conversa com ela responde tudo que a gente quer. É tão fácil se apaixonar quando tudo é perfeito, não é? E aí, qual é o impacto disso para a nossa geração, para nós que estamos vivendo no aqui e no agora, e para as gerações que estão aí na frente? Qual que é a avaliação, a visão que você tem sobre isso? Pois é, Rob, eu acho que existe uma temerosidade aí da gente entender esse fenômeno, porque se a gente já vinha falando, né, de uma dificuldade dos relacionamentos em se aprofundarem, em criação de intimidade, né, relacionamentos interpessoais, por consequência, pressupondo pessoas, né, onde há o conflito, e o conflito é muito saudável para o desenvolvimento das pessoas, né? A gente se constrói e se reflete a partir do outro, né? Das pequenas desavenças, a gente tem a oportunidade de melhorar, de se compreender mais, de ter a perspectiva do outro sobre nós mesmos. Quando a gente está falando de um relacionamento com uma inteligência artificial, ou seja, é um programa baseado numa linguagem, né, baseado em aprendizado através de linguagem, ela é programada para entender e aprender todos os elementos que você fornece para ela. E aí o perigo disso é esse isolamento, de fato, né? Porque a gente vai tendo o chamado viés de confirmação, a pessoa, de fato, só vai ter concordância do outro lado, né? As IAs, inclusive, são programadas para ter todo um traquejo, né, de, vamos dizer assim, um puxa-saquismo, né? Ah, mas que legal que você trouxe isso hoje. Sim, verdade. Né? E isso vai intensificando essa relação onde existe a ilusão de que se relaciona com o outro, mas ela é, no fundo, uma relação unilateral. É a pessoa com ela mesma. Olha isso, gente. E que interessante a gente tocar nesse assunto, porque se nós não nos atentarmos no nosso dia a dia, a gente tem a tendência de alimentar e aumentar esse relacionamento com a ficção, que no caso que a gente está falando aqui é a inteligência artificial, Eduardo. Eu costumo até falar que tem duas formas de se relacionar hoje em dia, que é uma forma digital e uma forma orgânica. Eu falo que a forma digital. Então explica pra gente. Porque a forma digital de você se relacionar, por exemplo, se você se relacionar com pessoas nos aplicativos, né? Sim. E assim, isso não exige muitos investimentos, Exato. É uma outra forma de interação. E as pessoas, e assim, a forma orgânica, que é assim, ó, eu vou flertar com a pessoa, eu chego, olho no olho, aquela coisa assim. Essa coisa vai se perdendo. Então, às vezes, alguém fala assim pra mim, fiquei com alguém. Daí eu pergunto, digital ou orgânico? Uau! Digital ou orgânico? A que ponto chegamos, não é? Pra gente tentar entender qual que é a relação que está sendo estabelecida. E aí eu puxo isso também para essas questões, não só das inteligências, mas as paixões midiáticas, essa relação parasocial. Eu puxo isso também porque, assim, é uma forma da gente, por exemplo, já com a inteligência artificial, é uma forma de relacionar, porque quando você está numa relação parasocial, por exemplo, você tem uma paixão por uma determinada personagem, só que aquela personagem não te corresponde. Sim. E isso é a ideia do parasocial. Agora, quando você está com uma inteligência artificial, ela te responde. E aí ela acaba respondendo aqueles anseios, aquelas expectativas que você tem. E isso é perigoso porque essa relação, dependendo do estado emocional da pessoa, aí essa relação. Porque eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: por que as pessoas estão se apaixonando por personagens fictícios? Por que as pessoas se relacionam? Eu costumo dizer que eu sou analista do comportamento, eu costumo dizer que na análise do comportamento a gente pensa o seguinte: a forma de você se relacionar com uma personagem fictício, ela é sua e depende da sua história. A forma como eu vou me relacionar é minha e depende da minha história. Se eu estou fragilizado, vulnerabilizado, quando eu vou para aquela personagem me corresponde, seja uma inteligência artificial que me corresponde, ou uma relação parasocial
que eu tenho uma relação com alguém, com alguma mídia do Instagram e que ela corresponde em determinado momento a alguma expectativa minha, eu vou começar a me relacionar com ela de uma forma afetiva. O afeto que eu tô sentindo, ele é real. O personagem às vezes não é real, ou às vezes é parasocial, ou às vezes é inteligência artificial, mas o que eu estou sentindo é real. E aí a gente precisa olhar para o que eu estou sentindo. Porque é ausência, carência, o que que é? O que que isso representa em mim? O que que aquela personagem está despertando em mim? Né? Eu acho que quando as pessoas precisam se autoexaminar, elas precisam fazer essa pergunta. O que que está despertando em mim? Né? Qual que é a relação que eu estou desenvolvendo? Porque se distanciar da realidade para cultura, leitura, porque a leitura, por exemplo, é um ambiente de aprendizagem. Sim. Ver um vídeo, um filme é um ambiente de aprendizagem. Para isso, é educativo, é bom, mas para sentido de obsessão, aí já vira patológico. E a gente ainda precisa pensar que na nossa cultura, o amor é ensinado através das mídias. O amor, ele é ensinado através das mídias. Então, a gente vai pegando essas referências. Então, assim, tipo, às vezes a minha vida no meu relacionamento tá super ruim, porque tá tendo alguns conflitos. Aí eu vejo um filme de romance, aquele romance perfeito, e eu idealizo aquilo para minha vida. E sendo que aquilo lá é uma coisa que nunca vai acontecer. Exatamente. Nunca vai acontecer. Verdade. Se quiser completar, trazer a sua visão, a antropologia, o que traz para a gente referente a tudo isso que o Eduardo acabou de nos explicar e que ilustra bem, né, o nosso tema de hoje. Sim. Eu acho que tem um aspecto que é muito importante, que é a gente entender essa perspectiva de que a pessoa se reconhece no personagem. Exatamente. Né? Mais do que o personagem foi criado para captar aquilo, né? Ele é o ideal, como sempre foi, nos mitos, né? Ao longo da história, mas, como o Eduardo disse, né? É a pessoa que passa a ter aquela relação, criar aquela relação, e aí sim existe essa oportunidade de análise que a gente está falando. A pessoa entender consigo, assim, por que é que isso está sendo despertado, o que eu entendo disso, né? Por que eu tô tão mexida com essa personagem, né? E, de fato, entender o quanto isso inspira, né? Como a gente vem falando, e o quanto isso vai se tornando disfuncional. Exatamente, né? Tem um limite aí para os sentimentos, quando a gente fala de personagens, né? Tem gente que lê livros e que lê de novo, e lê de novo, e lê de novo, porque viaja, né, na história e se identifica com o personagem, e é o que o Eduardo acabou de trazer para a gente, e o Cauê também, né? O que tem em você? Porque a gente projeta, né, no outro. Então, o que tem em você? O que está faltando em você que, de repente, você se apaixonou por um personagem? E aí, qual o impacto dessa paixão por algo que não existe? Será que a gente consegue, a pessoa que está vivendo essa situação, ela consegue entender que ela vive uma situação que é fictícia? Ela está apaixonada por um personagem que não existe, ela se apaixonou por algo que ela desenhou ali. É um pouco estranho de falar sobre, né? Mas a pessoa, ela consegue entender isso? É inconsciente? É consciente, Eduardo? Então, a pessoa, eu acho que depende muito de pessoa para pessoa, de pessoa para pessoa, porque tem pessoas que se envolvem num nível que ela não consegue entender, né? perceber que ela está envolvida naquilo de uma forma obsessiva, de uma forma patológica, né? De uma forma que está causando sofrimento para ela, né? E tem pessoas que já conseguem perceber isso. Eu diria que o que é o importante desse... Eu acho que o autoexame é sempre mais indicado. A pessoa se examinar e falar assim, que relação que eu estou desenvolvendo com essa personagem, né? Como é que tá... Qual que é o meu nível de envolvimento com essa personagem? Porque, assim, às vezes ler, reler, voltar, sentir aquela coisa gostosa, dar uma pausa, saber que é um ambiente seguro para aquilo. Isso é legal, é natural e, inclusive, é saudável, né? Agora, assim, quando ela começa a extrapolar esses limites, né? A assumir esses comportamentos, ou assumir que os comportamentos da personagem é o comportamento que ela deseja na realidade dela, é isso que é complicado. Agora, para a pessoa perceber,
eu acho que é difícil para a pessoa que está muito envolvida ela perceber. Sim. Eu acho que nesse caso, quem vai dar indício são as pessoas à volta, né? Por exemplo, tô tão envolvida com uma personagem que não sai de casa, como que é o caso das inteligências artificiais, né? Não sai de casa. Então as pessoas precisam saber, ó, essa pessoa não tá saindo. Então é muito importante que essa rede de apoio, que essas pessoas que estão em volta também percebam essa relação, quando a pessoa não está conseguindo se dar conta disso, né? Mas quando a pessoa, ela começa, pessoas que têm um pouco mais de autoanálise, né, de autocontrole, e ela perceber que ela está extrapolando isso, aí é interessante ela procurar. Acho que nos dois casos requer ajuda. Nos dois casos requer ajuda. Mas num caso, eu acho que quem vai perceber é o entorno. No outro caso, a pessoa tem essa condição, esse repertório para perceber, mas ela precisa ficar ligada, porque assim, tipo, o seguinte pode ser o passo que ela não passe mais a perceber. Olha só que interessante, né? E quando você fala de ambiente seguro, Cauê, essa questão do ambiente seguro é o que mais chama a atenção, né? Quando a pessoa ela tem um relacionamento com a ficção, porque você está num ambiente literalmente seguro. E isso vai prospectar aquela imaginação, aquela aceitação. E aí a rede de apoio, como nós trouxemos aqui, a importância de observar. Agora, que forma que a gente deve se aproximar dessa pessoa e explicar para ela que a gente está entendendo que ela está tendo um relacionamento, que ela está de repente, passou do limite, está apaixonado por algo que não existe e que ela precisa voltar para o aqui e para o agora. A forma de abordagem, né? Porque se eu sou a rede de apoio de alguém que está assim, eu preciso saber como é que eu vou falar com ela. Porque como é algo meio que inconsciente, de repente, ela não vai aceitar que eu chegue e fale, pô, você está apaixonado pelo personagem, eu acho que você precisa buscar ajuda. Claro que não é assim que a gente tem que falar, então eu gostaria que você explicasse para a gente a forma de abordagem, né, a forma de manejo, porque é algo que, se de repente precisa de uma atenção a mais, a gente tem que chegar junto. É um ponto muito importante esse, Rúbia, porque pode ser muito delicado, né? Dependendo de pessoa para pessoa, do nível de envolvimento que aquela pessoa está apresentando em relação àquela ficção ou em relação à plataforma de inteligência artificial. E aí a gente vê mais uma vez, né, que o que pode balizar isso são as relações reais. Sim, né? mais E uma a vez. importância do como a gente se vê muito através do outro, né? As relações como esse campo, né, que é fértil em parâmetro, né? Então, essas relações que vão isolando a pessoa cada vez mais, porque elas são ideais, porque não existe um conflito, e nem o conflito que é construtivo, né, que é desse que a gente fala, que é saudável, né? Então, a forma de abordar isso pode ser muito delicada, né? Agora, pessoas que são do convívio, que tem esse parâmetro de, viu, você percebe como de uns tempos para cá suas relações têm mudado, você percebe como você tem agido diferente em relação a tal área da tua vida, você percebe as alterações que aconteceram em relação ao teu trabalho, por exemplo, em relação à tua família, você viu que você se afastou dos amigos, né? Então, assim, é sempre muito delicado de chegar, mas são as ditas intervenções que são necessárias e fundamentais para que a pessoa tenha esse parâmetro de fora, né? Porque ela mesma, dependendo do nível de interação que está com aquela ficção, não vai mais perceber, não vai ter mais consciência disso, não vai ter mais esse insight. Muito bem. E aí, você de casa, né, às vezes ouve a gente conversar aqui, falando sobre essa tal de fictofilia, dessa paixão exacerbada por um personagem, por uma ficção, e aí pensa assim, nossa, mas vocês estão falando o quê, né? Isso existe realmente? Pois é, gente, isso realmente existe, e pode ser algo natural, mas também, se passar um pouco do limite, pode ser algo que leve à necessidade de um atendimento, um entendimento,
uma terapia. Eu gostaria que o Eduardo falasse para a gente, confirmasse para nós, né, realmente, isso acontece, a gente está falando, a gente está viajando demais em falar sobre esse assunto, ou é algo que a gente precisa entender um pouco mais, apesar de não ser muito dito e muito falado, porque a gente está suscetível a isso, principalmente agora, né, com a questão das redes sociais. Por isso a abordagem do programa veio lá das novelas, de algo mais simples, para a gente chegar no aqui e no agora, que é a inteligência artificial. E nós estamos suscetíveis, vulneráveis a isso. E você tem visto isso na sua rede, né? Porque você trabalha com a saúde mental, com a psicologia. Gostaria que você trouxesse para a gente se realmente isso está já acontecendo e se a tendência é esse acontecimento, essa paixão, principalmente pela inteligência artificial. Ó, eu tive contato a primeira vez com esse tipo de fenômeno, eu estava na adolescência, não era nem psicólogo, em que uma amiga minha, ela assumia uma personagem como um possível romance, sabe? E assim, às vezes a gente que é ali adolescente fala assim, é besteira, né? Besteira. Mas hoje, parando para olhar, fala assim, não, aquela relação não era besteira, era algo que era patológico, né? Que era algo que necessitou depois de atendimento, de uma intervenção psicológica ali na questão. Então, não é um fenômeno novo, não é um fenômeno novo. E aí a gente precisa trazer isso para as questões culturais, porque assim, essas personagens, sejam de livros, as personagens de hoje, né, no caso de redes sociais, né, das pessoas que se colocam nas redes sociais. Então, assim, a personagem fictícia do livro, né, a fictofilia, vamos dizer assim, né, mas aí trazendo um recorte para personagens reais, parasocial, redes sociais, né, e agravando isso com a inteligência artificial. Acho que tudo isso está ligado num mesmo fio, né? No mesmo fio. A gente está falando de fictofilia, que é aquela personagem fictícia, que eu amo aquela personagem fictícia, mas eu acho que todas essas evoluções têm uma ligação, que é a forma como a sociedade está se relacionando. As carências que estão sendo produzidas a partir dessa forma de nos relacionarmos, de vivermos em sociedade, né? Dos fenômenos que a gente tem visto de vulnerabilidades, né, de violências. Então isso tudo vai produzindo um indivíduo fragilizado que encontra nessa personagem fictícia uma válvula de escape, uma admiração, uma expectativa. Então assim, se eu não posso experimentar, por exemplo, já que a gente estava falando das mulheres, se eu não posso experimentar uma masculinidade segura em tempos de feminicídio tão alto, a personagem do meu livro, daquele romance que é cuidadoso, que gosta, que respeita, né? Aquela personagem do livro que respeita, aquela masculinidade é o que me toca, é o que me conforta. Então eu vou para aquela masculinidade, eu vou para aquela personagem. Então assim, eu acho que tem um fenômeno social de relações muito problemático e muito complexo que foi se agravando e que facilita que as pessoas se apeguem a um personagem fictício, desenvolvendo até uma relação problemática. Exatamente, é verdade. E quando a gente fala de inteligência artificial, não é só a IA lá que você escreve, ela te responde, ou então o áudio que ela te manda de volta, né? Já tem o bonequinho, né? Já tem lá, você desenha do jeito que você quer, e aí ele conversa contigo igual nós estamos conversando com você. É por isso que a gente precisa aprender, a gente precisa de orientação, a gente precisa saber até que ponto é aceitável, a partir de que o momento que passa do limite, o que a gente deve fazer, qual é o manejo que a gente deve ter, e quando a gente é rede de apoio de alguém que está passando por essa situação, que forma que nós devemos agir. Hoje você pode pensar, poxa, mas isso não faz parte da minha vida, mas
pode ser que lá na frente você vá lembrar do que a gente está conversando aqui hoje, né? Porque a tecnologia está aí e as pessoas estão cada vez mais dependentes da tecnologia, infelizmente, e se isolando. E se você tem a tendência e se tem um vazio, você vai infelizmente encontrar o preenchimento ali, porque isso foi planejado para que você seja aceito, para que você tenha aquela sensação de que, poxa vida, eu faço parte, ele faz parte também, né? Porque está correspondendo com tudo que eu estou dizendo. Então, é por isso que a gente está falando hoje sobre esse assunto. Agora, 8h52, a gente tem algumas perguntinhas, vamos ver quem é que está conosco e o que o pessoal de casa está querendo falar sobre esse assunto que não é tão novo assim, mas que desperta uma curiosidade quando você começa a estudar sobre essa fictofilia. A Renata Oliveira, do Parque Prado. Olha só que interessante, gente. Minha filha de 16 anos só quer saber de doramas e diz que homens reais não prestam. Como essa cultura de romances afeta os jovens de hoje? Olha só, vou passar para o Cauê. Cauê, esse negócio de doramas aí é uma coisa que eu não entendo muito, mas enfim, né? Coisa mais da galera mais jovem, mas vamos responder a Renata. É interessante a pergunta dela. Bom, em específico, os doramas são uma expressão ficcional, oriental, né? São os dramas, né? Muito vindos da Coreia do Sul e que estão muito populares hoje. Sim. Pela produção cultural também do K-pop, das bandas, então tem um acesso muito grande, né, à juventude, e são novelas, romances, né? Então eu acho que eles entram como tudo que a gente já falou aqui, desde a antiguidade, mitos, lendas, contos de fadas, né? São produções ficcionais onde as pessoas acabam se vendo. De novo, o nosso cuidado essas idealizações ficarem e deixarem cada vez mais distantes as pessoas das relações reais. Porque nada como a relação humana, gente, né? Que a gente, de fato, vai encontrar contradições, ambivalências, conflitos, mas são eles que nos formam, né? Viver no conforto de uma relação ideal paulatinamente, de maneira assim, gradual, a gente ir se isolando cada vez mais. Então, acho que o cuidado é sempre esse, né? Seja através de redes sociais, seja através dessas ficções que estão pintando um ideal perfeito, né? A gente tomar esse cuidado com a preservação da relação humana. Interessante também quando ela fala, né, que é apaixonada por doramas, e diz, olha só, que homens não prestam. Então ela já criou uma relação com aquilo e acredita que tudo que está que é desenhado ali nessa ficção vem para a realidade. E a gente precisa se atentar com isso, não é, Eduardo? Precisa. Eu acho que assim, a gente pensar que uma adolescente de 16 anos ainda está em construção. Exatamente. Então, assim, muitas ideias podem mudar, as coisas podem, né, as coisas ainda estão em formação. Mas é importante chamar a atenção para um fenômeno em que a juventude, né, as pessoas mais jovens, os adolescentes, eles estão tendo uma leitura social dos fenômenos de uma forma muito diferente da gente que já é mais 40, por exemplo. Então tem uma leitura diferente. Por exemplo, na questão das masculinidades, né? Então fala assim, homens não prestam. Eu acho que está relacionado muito a essa masculinidade tóxica que tem sido denunciada. E eu acho que ela tem que ser denunciada mesmo, essa masculinidade tóxica. Mas a gente precisa entender que não somente que as relações são necessárias. Acho que a masculinidade tóxica precisa ser denunciada, precisa ser combatida. Mas a gente precisa entender que as pessoas existem e as pessoas, assim, hoje, até os adolescentes têm uma leitura muito do não binário, né? Então, assim, não vou colocar na casinha de homem, mulher e tal, de masculino e feminino. Mas são coisas que existem e precisam ser valorizadas de uma forma da experiência de respeito, de compaixão, de empatia, de todas essas nuances. Então, assim, homens não prestam
eu diria que talvez ela estivesse levando para o lado essa masculinidade tóxica no presta. Só que quanto mais ela é reproduzida, o machismo é reproduzido, essa ideia vai sendo reforçada. Exatamente. Muito bom. Agora 8h57, mais uma pergunta pra gente na tela, produção. Vamos ver quem que tá com a gente falando sobre fictofilia. A Aline Ferreira do Castelo. Veja as pessoas romantizando, olha aí, ó, relacionamentos tóxicos só porque o personagem é bonito na série. A mídia tá confundindo a nossa cabeça. Ô, Aline, aí, tá vendo só? Vamos lá, vai lá, Cauê. O que você diz pra gente? Bom, é isso, a gente tem que tomar cuidado mesmo com essa romantização, né, onde situações que são sérias, são graves, que causam muito prejuízo para as vidas das pessoas, passam a ter uma embalagem muito bem construída, muito bem constituída, né, do belo e de, eu preciso também viver uma situação dramática como essa para talvez significar a minha vida, né? Porque a gente fala muitas vezes do esvaziamento dessas relações, do distanciamento entre as pessoas, um esvaziamento de sentido, né? Então, a pessoa vai vivendo uma vida, vamos dizer, morna, né? E aquela ficção vem e acende se eu tivesse um problema como esse, um problema lindo como esse, né? Porque esteticamente é colocado, né, de maneira belíssima. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Porque existem questões que são muito sérias, que prejudicam demais vidas, e elas não podem ser tratadas de uma maneira superficial, né? Muito bom, é isso. Quer completar, por favor? Não, eu acho que uma coisa que a gente tem que chamar atenção é que a mídia tem produzido vilões simpáticos. Sim, é verdade. Vilões simpáticos. Então, assim, sabe? É vilão, faz maldade, mas é simpático aos olhos. Então, a mídia tem produzido. E isso a gente tem que chamar, isso chama atenção para o perigo da forma como as pessoas relacionam com ele, com essa personagem. É igual ela diz ali, né? A mídia tá confundindo a gente, né? Então, precisa tomar muito cuidado aí com o personagem, gente. Vamos lá, 8h59, a última de hoje, e a gente já vai para as considerações finais. Por gentileza, a produção pode colocar na tela pra gente. A Mariana Silva, de Barão Geraldo. Olha só, chego da firma esgotada e sem paciência. Só me sinto bem quando me perco na história do livro. Isso é um sinal de cansaço mental? Existe perigo em ficar o dia inteiro ansiosa para ver algo fictício? Entendi, Mariana. E aí, Cauê? Olha só, pelo que ela falou aí, ela contou uma história, mas que ela precisa voltar para casa correndo para ler o livro, né? Ela tá envolvida naquela história. E aí, existe perigo em ficar o dia inteiro ansiosa para chegar o momento de entrar na história de novo? Olha, a gente sempre tem que localizar onde isso está situado como prazer de um lazer, né? Que é totalmente funcional e é saudável, né? Como o Eduardo já trouxe aqui antes. A gente se empolga com as histórias e às vezes elas de fato são um alívio para um cotidiano que é muito cansativo, né? De uma rotina extenuante de trabalho. Enquanto aquilo é um lazer, né, onde você pode relaxar, se tranquilizar, pensar, né, e imaginar vidas possíveis, diferentes, até para você própria, eu acho que isso é completamente saudável, é importante, né, excita a nossa criatividade, a nossa mente, para pensar o que mais é possível da minha vida, onde eu gostaria de estar, o que mais eu quero fazer dela, até aí tudo bem. Pensar se essa relação tem sido só um alívio para que você admita uma vida que não lhe cabe mais, é que talvez seja o problema. Uau, muito bom. Eu acho que a privação, porque a privação da experiência do prazer, então assim, tô esgotada, trabalho, muita coisa, acabo privada da experiência do prazer. O que a privação vai fazer com que o livro, aquela história, aquela coisa que estou envolvida, adquira um valor muito maior, um valor reforçador. Então, isso de fato pode causar uma ansiedade na pessoa, porque é aquele assim, eu quero ter acesso àquele prazer. Sim. Eu tô tendo acesso a uma coisa ruim agora, né, trabalho, encheção de saco, aí eu quero ter acesso ao prazer. E isso pode trazer uma certa ansiedade, né?
Agora, a ansiedade é aquela coisa, igual quando você tem um brinquedo novo em casa, tô sim. louco pra voltar pra casa pra brincar. Exato. Ok, É beleza. ansiedade boa. Agora sim, não consigo, travei no trabalho, não faço mais nada. Aí nós temos Sim. que pensar que precisa de ajuda. Excelente. Olha só, gente. Então, hoje nós falamos sobre fictofilia, né? Algo bem interessante e que nos ajuda a compreender, de repente, a paixão por personagens de novelas, filmes, séries, livros e até pela inteligência artificial. Pois é, quem diria, né? Falando sobre pessoas apaixonadas pela inteligência artificial. É algo que está acontecendo, a gente precisa entender e precisa ficar de olho também nas pessoas que estão à nossa volta. Eu quero agradecer a participação, então, do Eduardo. Muito obrigada por você estar com a gente hoje, por compartilhar seu conhecimento, por nos orientar. Gratidão. Considerações finais. Eu acho que é importante. Obrigado por esse espaço, obrigado por fornecer informação. Eu acho que a gente precisa, quanto mais informação a gente puder fornecer para a população, para as pessoas, para entendimento de determinados assuntos, acho que é um serviço que a gente faz para a população. Então, assim, parabéns para vocês também pelo programa, né, pela prática de vocês de trazer essas informações, né, é muito bom poder compartilhar. Eu acho que saber a gente não pode reter, a gente tem que compartilhar. Eu, como professor universitário, preciso, né, dizer que é importantíssimo a gente, principalmente saberes psicológicos que vão ajudar as pessoas e principalmente orientar as pessoas quando entenderem que elas precisam de ajuda ou ao seu redor que precisam de ajuda. Então, sempre que for necessário, procure ajuda, né, procure uma psicóloga, que serão bem amparados, principalmente nesse tema. Obrigado por estar aqui. Gratidão. Ai, gratidão. Eu que agradeço a sua participação. Cauê, obrigada por estar com a gente também, por compartilhar seus conhecimentos, por nos orientar nesse tema tão intenso, né, e um pouco desafiador para a gente conversar, mas é algo que acontece no dia a dia e a gente precisa entender para poder saber manejar. E você compartilhou informações, acho que sensacionais com a gente, que faz ter uma distinção do que é, né, uma paixão por um personagem que a gente, um carinho, e a questão da patologia. Então, obrigada. Considerações finais. Rubem, muito obrigado pelo convite, obrigado, Eduardo, pela nossa participação aqui. Acho que o Eduardo traz de maneira muito importante, né, essa questão da gente poder conversar sobre esses assuntos, né? É um tema que ele pode ser muito amplificado, ele abre muitas frentes, né, de entendimento. É importantíssimo a gente ter esse espaço, né, para conversar sobre saúde mental, nessas nuances tão cotidianas, né, que às vezes a gente nem percebe de onde está vindo a questão, né? Então, eu queria agradecer pelo espaço, pela conversa riquíssima que a gente teve. Obrigado. E reforçar que se algo parece estar saindo fora do eixo, se alguma disfuncionalidade está aparecendo, se as pessoas próximas começam a estranhar algum comportamento, peça ajuda, né, converse. É importante que a gente trate das questões com muita sinceridade, carinho e amor mesmo, nas relações humanas sempre. Excelente, obrigado. Eu que agradeço vocês dois, agradeço você de casa, obrigada pelo carinho, pela participação, e talvez a questão não seja por que alguém se apaixona por um personagem fictício. Talvez a pergunta mais interessante que fica seja o que aquele personagem representa para você, o que ele representa na sua vida. Porque muitas vezes o que nos prende a uma história não é apenas a ficção, é o reconhecimento de desejos, expectativas e emoções que também fazem parte da nossa vida real. E talvez seja por isso que alguns personagens continuam com a gente muito tempo depois da última página ou do último episódio. A gente falou hoje sobre fictofilia, quero agradecer você, lembrar que meio-dia Gabriel Castro está chegando, trazendo informações do Legislativo. Hoje é quarta-feira, então nós temos reunião ordinária no plenário, você pode participar ao vivo também, lá no plenário, tá bom, pessoal? Presencialmente, ou então acompanhar no YouTube da TV Câmara Campinas, aqui na TV Câmara Campinas e também no site da TV Câmara Campinas, tá? E amanhã nós temos mais um programa e olha, gente,
gente, amanhã a gente vai falar de algo que polemizou já. Farmaraura. Eu precisava fazer isso, Farmaraura, né, meu diretor? O que é isso, gente? Como que viralizou isso? O que significa? E os campeonatos de Farmaraura? O que eles representam? Como é que a psicologia vê essa busca por reconhecimento, essa validação e a popularidade nas redes sociais? Será que a gente Farmaraura sem perceber? Será que um selfie e uma postagem lá na sua rede social é Farmaraura? Você já parou para pensar? Então vamos conversar sobre, amanhã aqui no Estúdio Câmara, tá bom? Então não perca, nós aguardamos a sua participação. Um beijo grande para você, fique bem, uma ótima quarta-feira, se cuide e até lá. Tchau, tchau.